Abra sua Bíblia em João capítulo 7, Evangelho de João no capítulo 7, somente o versículo 16. A gente vai ler 2 versículos no Evangelho de João. No domingo nós na grande abertura ouvimos sobre ser submisso às autoridades. Nós estamos falando sobre ser discípulo, sobre atributos, sobre as qualidades de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, desde o início da semana. Então no domingo foi o verdadeiro discípulo, ele é submisso às autoridades. Na segunda-feira o verdadeiro discípulo está disposto a sacrificar. No terceiro dia, na terça-feira, o verdadeiro discípulo é radicalmente obediente. Ontem, na quarta-feira, o verdadeiro discípulo é estrategicamente disciplinado. E hoje, se Deus nos permitir, se Jesus não voltar daqui a pouco, nós já estaremos prontos, amém? Nós estaremos ministrando sobre o verdadeiro discípulo é receptivo à verdade. Diga comigo, eu sou discípulo de Cristo Jesus. Diga assim, eu não sou livre pensador, eu sou discípulo de Cristo Jesus. Mais uma vez, diga, eu não sou livre pensador, eu sou discípulo de Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia então em João capítulo 7. A leitura estará também nos nossos telões, se você quiser acompanhar. João capítulo 7, versículo 16, diz assim a palavra do Rei. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Vamos ler juntos? A palavra do Senhor Jesus diz: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E agora João capítulo 14, versículo 6. Jesus novamente dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser... Presta atenção, essa palavra de Jesus, ele não está dizendo que ele é uma verdade e um caminho, que é isso que as pessoas dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a não ser por mim. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigada por esse tempo juntos aqui. Nós somos teus discípulos, essa é a nossa identidade. Muito obrigada porque o Senhor separou esses dias. Foi o Senhor quem separou esses dias para estarmos aqui aprendendo na tua palavra, na verdade que está escrito na tua palavra. Abrimos o nosso coração agora para ouvir tua voz mais uma vez. Fala conosco, que a tua palavra entre como uma espada aguda e penetre profundamente na nossa alma, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos ensinar a andar no teu caminho. Queremos ouvir tua voz. Fala conosco agora em nome de Jesus. Nós somos discípulos dele, do teu filho Jesus, e queremos aprender nessa noite. Fala conosco agora em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Eu quero te convidar nessa noite a mergulhar mais uma vez na verdade da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus traz para nós a verdade que está na palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é o manual do discípulo. Então, se você quer aprender a como lidar com os problemas, a como ser mãe, como ser pai, como ser filho, a como ser um cidadão, a como viver na verdade, seja qual for a área, o manual é a Bíblia, onde está a verdade. E um dos atributos, na verdade, hoje estamos estudando o 5º atributo, é que o verdadeiro discípulo, ele é receptivo à verdade, ou seja, o coração dele está aberto, dilatado, a fim de receber a verdade de Deus. E aí, quando a gente descobre que a gente é discípulo do Senhor, a gente deixa os nossos instintos, o nosso achismo, as nossas intenções, aquilo que a gente acha, ou até mesmo aquilo que a mãe ensinou, o pai ensinou. Por mais que eles tenham boas intenções, muitas vezes os nossos pais nos ensinaram coisas que não são a verdade, porque não existe meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. E nós precisamos entender que em Jesus aprendemos o caminho da verdade. Ele disse: eu
eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu mesmo sou a vida. Ou seja, eu sou o caminho, eu sou a maneira de achar a verdade, eu mesmo sou o método. E é interessante como ele diz: o meu ensino não vem de mim mesmo, vem do meu Pai. Eu gosto porque Jesus o tempo todo está dizendo que Deus, o Pai, é o Senhor, é o seu líder. Ele ouve aquilo que vem do Pai, Ele fala aquilo que vem do Pai. Ele disse: eu faço tudo para agradar o meu Pai. O coração de Jesus estava alinhado com a verdade do Pai, por isso Ele agradou ao Pai em tudo. Então a gente precisa nessa noite, em nome de Jesus, mergulhar na verdade que Jesus nos traz, para a gente parar de eu acho, eu penso, a minha intenção é essa, eu não concordo. Discípulo não tem eu não concordo, discípulo não tem não, discípulo é sim, Senhor. Para Jesus somente sim. Amém? Para Jesus é sempre sim. Não é eu penso, eu acho, eu não concordo. Porque quando a gente concorda é muito fácil a gente ser submisso. É verdade ou não? Com aquilo que eu concordo, que eu também acho, é fácil eu ser submisso. A minha obediência radical se prova quando eu às vezes não entendo, mas obedeço porque é a verdade da palavra de Deus. E o meu coração, como discípulo do Senhor, precisa estar aberto, receptivo, absolutamente receptivo à verdade da palavra de Deus. Então eu quero nessa noite, antes da gente orar, mergulhar com vocês um pouco no que diz a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus trazendo para nós a sua verdade, a verdade da sua palavra. Eu estou chamando você para a realidade, amém, meu irmão? Chamando você para a realidade, não daquilo que você acha, pensa ou que te ensinaram, mas a verdade inteira da palavra de Deus, que aprendemos com o nosso Mestre Jesus. Enquanto estamos no mundo, estamos cegos, hein? Quem já passou por isso? Mas quando a luz do Evangelho chega em nossa mente, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto estamos cegos, estamos no mundo, às vezes vivemos 10, 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Quando a luz do Evangelho brilha, a gente então entende o que é a verdade. E o nosso coração, a partir de então, precisa estar receptivo para conhecer e obedecer à verdade. Significa revelar. Sabe o que significa a palavra revelar? Revelar é tirar o véu. Quando estamos no mundo e não conhecemos a Deus, somos muitas vezes bem intencionados. Queremos muitas vezes as coisas boas, mas não entendemos a verdade, porque há um véu em nossos olhos. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, toda a verdade é descortinada diante de nós. Revelação. O véu caiu. Tirou o véu. Eu lembro de uma vez que nós estávamos conversando, eu estava dando porta do reino para um grupo de irmãos. E num determinado momento daquela aula, eu perguntei assim: como foi que aconteceu a conversão de vocês? E provoquei essa pergunta, era um grupinho bem pequeno. E um daqueles irmãos novos que estava se preparando para o batismo disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ele disse: bispa, eu estava sentado lá atrás. Já tinha ido em muitas igrejas, muitas vezes. E de repente, depois daquela palavra, quando eu vi, eu já estava na frente. Não me pergunte como eu fui na frente. Só que quando eu cheguei na frente, todas as dúvidas que eu tinha em minha mente acabaram naquele momento. Eu conhecia a verdade inteira, sem que ninguém tivesse me dito coisa alguma. A verdade. Diga comigo a verdade. Diga: eu sou discípulo receptivo à verdade. Amém? Existem fatores que impedem da gente entender, conhecer e ser receptivo à verdade. Existem coisas na nossa vida, história da nossa vida, coisas que nós vivemos, nossas experiências, fatores
fatores que nos impedem de conhecer a verdade, de entender a verdade e de que o nosso coração esteja receptivo, aberto para receber a verdade. Primeiro, fatores internos, fatores aqui dentro de mim. Seria porque suas emoções obscureceram sua capacidade de ver a verdade, ou talvez porque sejam avanços e mudanças. Tem pessoas que têm resistência à mudança, sim ou não? Ou são resistentes a regras. Nós ouvimos isso aqui na terça-feira com o nosso bispo. Tem pessoas que têm problema com regras, elas têm problema com a autoridade. Então, quando se fala em regras, em autoridade, ela se fecha e por isso não está, o seu coração internamente não está receptivo à verdade. Ou talvez também porque não queiram admitir suas falhas. Orgulho, soberba. Coisas que muitas vezes estamos acumulando no coração, fatores internos que nos impedem de conhecer e estar receptivo à verdade. Talvez o seu coração esteja insensível, coração cauterizado que não sente mais amor, quebrantamento, um coração de pedra. Eu lembro que minha mãe contava a história da conversão dela. Minha mãe se converteu com 29 anos, portanto já tem mais de 50 anos, ela tem 83, 84 anos agora. E minha mãe contava para nós a história da sua conversão e eu achava muito interessante, porque ela era uma mulher muito independente naquela época. Imagine, 50 anos atrás minha mãe trabalhava, saía sozinha, saía à noite sozinha. Ela era fumante, daquele tipo que fumava 2 ou 3 carteiras por dia, muito independente, sozinha, tinha o dinheiro dela, o trabalho dela e vivia uma vida assim. E ela veio para Salvador, ela morava em Ilhéus e meus pais são primos, então é a mesma família. Quando ela chegou aqui, a família era evangélica. O meu avô paterno era um pastor da igreja onde nós nascemos. E minha mãe começou a frequentar a igreja, ela achava bom. Ela achava o ambiente bom, ela gostava das músicas. E ela começou a ir muitas vezes, mas ela continuava com a mesma vida, sem entender a verdade. E ela disse que um dia meu avô, pastor José Moura de Almeida, chegou na casa dela e perguntou assim para ela. Eu estou contando aqui porque ela já contou muitas vezes, é uma história que não é segredo nenhum. E ela disse que meu avô perguntou a ela: Ivelise, você estava ontem novamente na igreja, não foi? Ela disse: foi, eu fui, eu gosto muito. Aí ela disse: e aí, você já tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus? Meu avô era um evangelista muito ousado. E ela disse: não, eu gosto muito. As coisas têm aqueles argumentos que muitos já usamos, sim? Eu acho muito bom. Você já tomou, ele disse, você já tomou uma decisão com respeito a Jesus na sua vida, Ivelise? Ela disse, não, e começou a argumentar de novo. E ela disse que naquele momento, ele, que era uma pessoa muito dócil, deu um murro na mesa com muita força e disse a ela assim: o seu coração é empedernido, Ivelise, e você precisa conhecer a verdade. E falou alto como ela nunca tinha visto. Bateu na mesa e ela contava pra gente que o momento em que ele bateu na mesa, o barulho que a mesa fez, porque ele bateu com muita força, ela disse que foi como se um martelo despedaçasse o coração dela. E naquele momento ela entendeu a verdade da palavra de Deus, mudou de vida e até hoje nunca se afastou do Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. A verdade, quando entra no seu coração, muda a tua vida. Muda o teu coração, transforma. O teu coração não é mais duro. O coração de um discípulo é um coração ensinável. A gente continua no erro enquanto não sabe a verdade. Mas quando a luz do Evangelho, quando a verdade chega, a gente não quer mais praticar a mentira. O discípulo está receptivo à verdade e ele ouve e obedece. E ele muda o seu comportamento porque ele conhece o seu Deus. Fatores internos impedem muitas vezes de entender a verdade, mas também existem os fatores externos. As pessoas, os nossos relacionamentos, a influência do outro. Muitas vezes passamos por decepções com pessoas e nos fechamos.
E às vezes aquela capa é uma mentira que estamos vivendo 10 anos, 20 anos, praticando coisas que não agradam a Deus, com grandes argumentos, fortalezas do inferno, que prendem a nossa vida e impedem o fluir de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje é o dia de você receber a verdade e abrir o seu coração para a verdade de Deus, amém? O Espírito Santo nessa noite, eu creio e declaro em nome de Jesus que Ele vai operar um movimento aqui nesse lugar, um movimento espiritual, e o teu coração vai se abrir para a verdade da palavra de Deus, porque você é discípulo do Senhor Jesus, amém? Então eu queria trazer para você uma linda história que Jesus contou para nós, e 6 conselhos para que nessa noite o nosso coração esteja aberto e receptivo à verdade. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas agora. Mais uma vez o nosso lindo mestre Jesus. Ah, que coisa linda, Jesus, que pessoa maravilhosa é Jesus. Eu sonho com um dia em que eu vou poder olhar nos seus olhos e dizer: te amo, meu Senhor. E Ele vem contar uma das suas histórias maravilhosas. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, acompanhe a história maravilhosa que Jesus veio contar para nós nessa noite. Lucas 8, 4, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, Ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Olha bem o que Jesus está dizendo. Ele semeou primeiro à beira do caminho, no versículo 5. Depois no versículo 6, outras sementes caíram no meio das pedras. Agora no versículo 7, caiu no meio dos espinhos. Agora versículo 8, outra ainda caiu em boa terra. Diga: sou eu. Diga: sou eu. A boa terra sou eu. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1, quer dizer 100%. Tendo dito isso, Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga aleluia. Que história tremenda. São 4 tipos de solo: sementes que caíram à beira do caminho, sementes que caíram nas pedras, sementes que caíram no meio dos espinhos, e sementes que caíram na terra boa. As proporções são até ridículas. É 100. A boa terra produziu 100% e as outras 0. Não produziu nada. Eu sei que muitas vezes a gente tem a ideia, e eu creio que fundamentalmente nós somos a boa terra, mas nós passamos por momentos, sim ou não? Há momentos na nossa vida em que nem sempre o nosso coração é boa terra. Quando eu cheguei aqui segunda-feira e começamos a ministrar aqui, Deus me mostrou como Ele tinha uma ideia incrível para essa semana, como Deus planejou exatamente para essa semana, esse tempo de jejum para nós. É porque todos nós passamos por momentos em que nem sempre as sementes estão na boa terra. São momentos de dúvida, são momentos de dor, são momentos em que estamos passando por experiências difíceis. E todos nós passamos por esse tempo aí de sementes nas pedras, de semente no meio dos espinhos, sufocada pelas dores, pelas lutas. É verdade ou não é? Mas eu declaro em nome de Jesus que nesse tempo teu coração se torna terra boa para produzir a 100 por 1. Porque Deus está trazendo a verdade. Você é discípulo. Diga comigo: eu não sou livre pensador, eu sou discípulo do Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga de novo: eu não sou livre pensador, eu sou discípulo. Você tem coragem de dizer isso olhando nos olhos da pessoa que está do seu lado? Diga a ela: olha, eu sou discípulo do Mestre Jesus. E o meu coração está receptivo à verdade, amém? O meu coração é boa terra.
Aleluia! Como podemos nos tornar receptivos à verdade? Eu tenho 6 respostas para você. Eu quero que você preste atenção, porque eu não vou demorar e a gente vai orar. Como podemos nos tornar receptivos à verdade? Primeiro lugar, dê boas-vindas ao autoexame. Vamos dizer comigo? Dê boas-vindas ao auto. Diga isso para o seu irmão. Dê boas-vindas ao autoexame. O Salmo 139 diz assim: sim, sonda meu Deus. Eu preciso conhecer o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Deus conhece, o Espírito conhece, mas será que eu conheço? Em primeiro lugar, dê boas-vindas ao autoexame. Nós temos momentos da nossa vida diferentes. Será que você, depois de tudo que o Senhor já fez, você não está voltando a praticar coisas que você disse que nunca mais faria? Por causa da luta dessa vida, da correria dessa vida, sei lá por quê. E num determinado momento você estava tão bem, corria tão bem, e avançava tão bem, e profetizava e orava com tanto fervor. O que aconteceu que você deixou esse tempo para trás? O Senhor é o mesmo, amém? E olha, Jesus está às portas. Esteja receptivo à palavra. Faça um autoexame. Que tempo você tem vivido? O que tem acontecido com você? Será que não está no momento de você mergulhar mais fundo? Voltar a praticar as primeiras obras. Amar ao Senhor de maneira fervorosa. Ser um adorador que faz questão de dar glória a Deus todos os dias e na presença de todos. Em primeiro lugar, se você deseja estar receptivo à verdade, dê boas-vindas ao autoexame. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, diz a palavra de Deus. Segundo lugar, determine o seu grau de intensidade. Hein? Deixa eu falar aqui com os esposos, com os maridos, com as esposas. Como é bom quando a gente tem um cônjuge que é intenso nas coisas, sim ou não? Mulheres, falando aí de seus maridos, sim ou não, maridos? Determine também na sua vida espiritual o seu grau de intensidade. Porque quem determina isso é você. É você, não é? Irmãos, a gente faz tanto sacrifício por tanta coisa do mundo, não é? Às vezes a gente quer fazer um doutorado, um mestrado, fazer um curso. Não temos tempo, não temos dinheiro. A gente se vira. Acorda às 5 da manhã. Quem já praticou essas coisas? Não há problema nenhum nisso. Quem já fez sacrifício aí para ter um emprego melhor? Levanta a mão para eu ver. Para ter uma casa melhor, para viver de maneira melhor. Que bom que você já fez isso pelas coisas da vida. Não há problema nenhum nisso. Mas o quão intenso você é nas coisas do reino de Deus. Você precisa nesse tempo determinar o grau de intensidade. Para você ser uma pessoa completamente receptiva à verdade. Eu quero Deus, como diz a canção. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Amém? Determine. Diz de 1 a 10, de 0 a 10. Qual tem sido, não me responda não, qual tem sido o seu grau de intensidade para buscar a verdade de Deus? Para ser receptivo e desejar a verdade de Deus. Às vezes a gente vai sendo teimoso em tantas coisas, né? Insistindo no erro. Conhecem alguém assim? Gente que está vendo que não é o... A gente sempre sabe, não é? Que não deve. Mas às vezes a gente continua teimoso, pagando para ver, sabendo que não é de Deus. E um dos textos mais tremendos que eu conheço está em Provérbios 29, 11. Provérbios 29, 11 diz assim: aquele que sendo repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Não é você, nós somos boa terra, amém? Diga: eu sou discípulo receptivo à verdade. Amém? Então, em primeiro lugar, dê boas-vindas ao autoexame. Segundo lugar, determine o seu grau de intensidade. Terceiro lugar, arranque os motivos não receptivos. Arranque.
Arranque, como a gente faz quando vai tratar um terreno. Eu não sei quantos de vocês já teve a experiência de cuidar de um terreno, de uma terra, de uma fazenda ou de um pequeno lote. Se você desejar plantar alguma coisa, mas estiver todo sujo, não nasce nada. Oprime a planta. As ervas daninhas não permitem que as flores, as plantas, as árvores frutíferas, aquilo que você deseja, é assim, as verdades são paralelas ao seu coração. Primeiro você precisa eliminar, arrancar os motivos não receptivos. Tira toda a erva daninha, tira a influência do mundo, do pecado, do diabo. Aquilo que tem se repetido na tua vida. Você veio aqui, eu quero ousar dizer que Deus armou uma arapuca para você, porque a gente vem para um jejum atrás de milagre, sim ou não? A minha mão é a primeira a levantar. Claro, a gente precisa de milagre, irmão. Quem é que não está precisando de milagre? Todos nós, na família, na empresa, seja lá o que for. Aí Deus te coloca aqui 7 dias para você ouvir o que é ser discípulo. Quando chegar no domingo, você não está mais nem interessado no milagre, o milagre vai vir, mas você quer Deus, amém? Porque você é discípulo apaixonado, quer a verdade, Deus, é isso que eu quero para a minha vida, glória a Deus. Arranque, como uma erva daninha, arranque pela raiz tudo aquilo que tem impedido a verdade de entrar no teu coração, porque Deus, quando revela algo, é para o teu bem. Número 4, busque a verdade de Deus. Busque, diga comigo, busque a verdade. Diga para o teu irmão, busque a verdade. Olhe nos olhos dele e diga, busque a verdade inteira de Deus, que está na sua palavra. Amém? Ontem pastor Rafael disse para nós, ore por sede de Deus. Ore com sinceridade por sede de Deus. Eu fiz isso com muita sinceridade ontem, irmãos. Deus responde a oração. Hoje eu quero dizer para você, ore e diga, Deus, me mostre a verdade. Porque o meu coração muitas vezes é teimoso e gosta de insistir nos mesmos erros. Me mostre a verdade. Você quer fazer isso agora? Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos e com toda sinceridade diga, Deus, me mostre a verdade de mim mesmo, a verdade que eu preciso entender. Me mostre em nome de Jesus. Busque a verdade, chore por isso, clame com isso. Eu creio que você já sabe até. Mas se seu coração não tem conseguido obedecer, peça que Deus te revele, tire o véu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor Jesus. Número 5, amplie a sua compreensão. Amplie, cave mais. Não aceite meias verdades, não aceite pouco, seja inteiro. Você é discípulo de Jesus. E sabe o que Jesus fez por você? Ele morreu no seu lugar. Então não dá para ser discípulo meia boca, desculpe. Discípulo meia boca não dá. Ou você é inteiro para Deus ou não tem jeito. Você vai viver uma vida medíocre. Amplie a sua compreensão. Cave mais, busque mais, entre na verdade. Sabe, há coisas que se tornam verdade aquelas mentiras que acabam se tornando verdades, entre aspas, de tanto que a gente repete. Paulo tem um texto tremendo, eu ministrei para os jovens na semana passada, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala que nós temos armas poderosas espirituais que podem remover todo obstáculo, toda fortaleza do diabo, todos os argumentos mentirosos que querem prender a nossa vida. Nós conhecemos isso, hein? Quem aqui já viveu escravidão do pecado lá fora? Levante a mão. Você sabe do que eu estou falando. Fortalezas que prenderam tua vida 20 anos, 30 anos. Chega! Chega! Seja receptivo à verdade. Amplie a compreensão. O reino de Deus, cada vez que você sobe um degrau, você enxerga coisas novas. Você é discípulo. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por último, viva na alegria do agir de Deus. Viva na alegria do agir de Deus. É boa terra, é 100% produtivo, nada menos do que 100%. Mas
Sabe, na verdade, o que nos encanta não é nem esse resultado, porque Deus é fiel para nos dar. O que nos encanta é o dia a dia com Ele. No meio das suas lutas, que Ele te ampara, que Ele... Viva nessa alegria. O salmista diz assim: deleita-te também no teu Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Sabe por que a gente não tem vitória, irmãos? Porque a gente não mergulha no rio de Deus para receber vida abundante. A gente vive superficial. Nem a gente é do mundo, nem a gente é de Deus. Aí vive uma vida boba. No dia que a gente descobrir a maravilha que é seguir Jesus, copo d'água vira culto. Copo d'água vira culto. Você bebe dizendo: eu te louvo, Senhor. Porque tem muita gente que não tem uma aguinha dessa em Indaiá. Eu tenho. Tudo vira culto na tua vida. As lutas se tornam momentos de adoração para você. Viva na alegria de conhecer a Deus, de buscar a Deus e de obedecer a Deus. Você é discípulo do Senhor. E se for preciso recomeçar tudo de novo, para fazer a vontade dEle e para ser receptivo à verdade de maneira obediente, recomece tudo de novo. Mas que o seu coração não esteja endurecido jamais. Você é terra boa, o seu coração é terra boa. Você é discípulo receptivo à verdade. Eu declaro em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Glória a Deus. A oração será para todos, mas eu quero chamar as mulheres aqui na frente hoje. De maneira especial, hoje eu quero chamar as mulheres. Venha e traga alguma coisa que represente aquilo que você quer orar. Traga uma chave, traga uma fotografia. Se você quiser, não é obrigatório não. Mas se você quiser, traga uma peça, aquilo que a gente comentou, que a gente trouxesse ontem. Coloque aqui no altar de Deus e vamos clamar. Vamos orar juntos. Eu queria chamar a pastora Eneida com a equipe aqui em cima. Somente as mulheres, pastor Eneida, a equipe aqui em cima, e vamos orar. O bispo quer falar alguma coisa? Vamos orar, amém? Deus é poderoso para abençoar. Você também, homem de Deus, pai, marido, amém? Mas hoje, de maneira especial, quero falar com você, mulher de Deus. Com você, mulher de Deus. Eu sei que você sonha com a tua casa prostrada aos pés do Senhor. Eu sei que o teu maior sonho, assim como o meu, é ver a nossa casa prostrada aos pés do Senhor. As coisas são depois, não são mais importantes. O mais importante é o reino de Deus. Então comece a chorar diante de Deus, porque Ele é teu Pai. Ele enxuga as tuas lágrimas e Ele ouve o clamor do teu coração. Ore agora. Peça pela tua família. Peça pelo teu coração. Pelo coração do teu pai, da tua mãe, do teu marido, dos teus filhos. Peça, ore, clame, chore diante dEle. Deus ouve o teu clamor agora, porque você é discípulo dEle e Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Creia. Ore agora em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração e ore. Entregue a Deus, entregue, 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 entregue e confie. Oh, entregue e confie nele. Entregue e confie. Entregue e confie.
infinitamente mais além do que elas estão pensando, Pai. Porque o Senhor é galardoador daqueles que te buscam e estão fazendo isso em espírito e em verdade, Pai. O Senhor está vendo, contempla a fé, contempla o coração sincero neste momento, Pai. Enxuga essas lágrimas, Senhor. Opera agora, Senhor. Em nome de Jesus, existem causas impossíveis aqui, Senhor. Mas Tu és o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou. E aquele mesmo Espírito que tirou Jesus lá dentre os mortos é o Espírito que habita em nós, Pai. Pai, cremos em milagres. Cremos no Teu poder, Senhor. Cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor está dando ordem agora aos Teus anjos, Senhor. E os Teus anjos estão agindo neste momento. E estão despedaçando, quebrando cadeias nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Cremos, Senhor. Cremos e levantamos as nossas mãos agora. Levante a sua mão com fé. Cremos em Ti e Te adoramos, Senhor. Te adoramos, porque mais importante do que qualquer milagre é o Senhor Jesus em mim. Tu és tudo em mim, razão da minha vida, a pérola de grande valor, meu bem mais precioso. Eu Te amo, Jesus, razão da minha vida, razão da minha vida. O Senhor está acima de qualquer situação, o Senhor está acima de qualquer circunstância. Eu Te adoro, Jesus, eu Te adoro. Oh, lindo, 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 lindo. Contemple a presença dEle aqui. Lindo, 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 lindo. Deus de majestade, Te adoramos. Aleluia. Oh, diga aleluia, diga eu recebo a bênção do meu Deus. Diga eu recebo a bênção do meu Deus. Em nome de Jesus, segura a tua bênção, segura a tua bênção. Ela é tua, em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar, dê um aplauso ao Senhor. Céu e terra